O presidente Lula exonerou a ministra da Saúde, Nízia Trindade, e trouxe para o seu lugar o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha. Antes, já tinha acontecido a troca de Paulo Pimenta, então secretário da Comunicação, por Sidônio Palmeira, publicitário que trabalhou na campanha de 2022 e que elegeu o presidente Lula. Essas duas decisões deram o pontapé para uma profunda reforma ministerial no governo. Outras trocas são esperadas, como a ida da Gleisi Hoffmann para a Secretaria-Geral da Presidência e uma possível substituição do Rui Costa na Casa Civil. A dança das cadeiras cumpre uma dupla função. Tenta ser uma resposta do Planalto frente à constante queda de popularidade, ao mesmo tempo em que o Lula busca um novo arranjo político, tentando atrair novos partidos do Centrão para a base dele no Congresso. Esse segundo objetivo é mais difícil de alcançar. Desde que o Congresso passou a administrar emendas parlamentares mais robustas, os deputados passaram a rejeitar cargos no governo federal para manter as cadeiras na Câmara. Sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar mais uma vez com a jornalista, nossa companheira aqui do Série Notícias, a Cristina Serra. Hoje falando sobre um tema um pouquinho diferente do que a gente conversou da última vez, né, Cris? Mas você ainda vai vir aqui falar de COP30, a gente prometeu e a gente vai cumprir. Mas tem um pouquinho de chão até lá, tem assuntos que estão mais urgentes, né, Cris? Bem-vinda. Obrigada, Gabi. Não, com certeza. Tem muita coisa acontecendo no país com muita intensidade, muito rapidamente. Então, tem assunto, é o que não falta. Antes de começar a nossa entrevista, eu quero te convidar para participar aqui com a gente do nosso React do Oscar 2025, onde a gente vai torcer pelo Ainda Estou Aqui e pela nossa querida Fernanda, que vai ganhar a melhor atriz, eu tô sentindo. Vamos nessa com o William De Luca, que vai comandar tudo, com os comentários da Carol Martins e também do Duda Leite. E a gente vai transmitir mais uma vez a entrevista da Juliana Dalpiva com Marcelo Rubens Paiva e a Vera Paiva, que são os personagens da vida real desse filme, que aparecem ali no filme quando eram crianças e adolescentes, enfim. Então você vai poder assistir duplamente o nosso react junto com o filme. Vai começar a partir das 7 horas da noite, você pode sair do bloco e ir direto para casa, reunir os amigos, a família para assistir. Vem com a gente, icl.com.br/Oscar, para garantir a sua vaga de forma gratuita. E vamos lá para a entrevista? Com certeza, essa semana a gente teve a notícia da saída da Nízia do Ministério da Saúde. A gente já sabia desde o ano passado que havia uma insatisfação, não pelo trabalho da ministra em si, mas porque o trabalho não estava aparecendo, né, Cris? Então, com a comunicação do resultado desse trabalho. E eu queria que você avaliasse como é que foi a condução dessa demissão. Porque, aqui para dar um pouquinho de contexto, a ministra Nízia, ela veio a público depois de dizer que não houve fritura, enfim. Acho que ela nem poderia ter uma postura diferente. Ela saiu muito altiva, enfim. E sobre essa fritura, a gente já viu no passado outras demissões de outras mulheres e muito está se falando sobre isso também, principalmente sobre a condução da demissão dessas ministras. Então, a Ana Moser, que também, assim como a Nízia, era um perfil muito técnico, né? Ela entendia muito. A Daniela Carneiro era do Centrão. Também a Rita Serrano, na saída dela da Caixa, enfim. No caso da Nízia, quando ela assumiu, eu acho que é muito simbólica essa saída dela e talvez pese de um jeito diferente, porque foi um grande alívio, né, Cris, quando ela assumiu o Ministério da Saúde, depois de anos de um desmonte, de Covid-19, enfim, de tudo que a gente assistiu nos últimos anos e durante o governo Bolsonaro.
Sim, com certeza. Tem vários aspectos aí para a gente abordar, mas eu acho importante isso que você falou por último, que eu quero destacar também, que a Anísia Trindade assumiu o Ministério da Saúde, que é uma máquina gigante nesse país continental que a gente tem. A gente tem que pensar o Ministério da Saúde como uma das maiores estruturas que o governo federal tem. Ele chega, de fato, em todos os lugares do país. E claro que justamente essa é uma das razões pelas quais ele é tão cobiçado por qualquer partido, enfim, por qualquer segmento que faça parte do governo e que queira ali o seu pedaço, o seu ministério, enfim, para fazer as suas políticas. Pois bem, a Anísia Trindade pegou esse ministério que a gente precisa lembrar foi o ministério que teve no seu comando durante o pior momento que nós vivemos no Brasil e no mundo, claro, que foi a pandemia. Nós tivemos como ministro da Saúde ninguém menos do que aquele general Pazuello, que nem sequer conhecia o SUS. Ele declarou isso. Portanto, ela pegou o ministério destruído, recompôs, botou todas as políticas importantes de pé e estava tocando. Agora, claro, é um perfil dela, ela não é marqueteira, ela não é de se expor, né, de ficar expondo suas conquistas. Também tinha políticas ali que não estavam fazendo efeito. Isso é verdade, sim, né, porque você tem que botar toda essa estrutura, como eu disse, de pé depois de um desmonte muito grande. Enfim, ela pode não ter sido a melhor ministra do ponto de vista da exposição, da divulgação, né, das suas conquistas e dos programas que o Ministério estava fazendo, né, mas ela também apresentou, sim, um bom trabalho, conquistas importantes. Digamos ali que ela estivesse ali, do ponto de vista dos objetivos do governo, ali num meio a meio, né? Agora, como você mencionou, como é que foi a condução dessa demissão dela? De fato, ela ficou muito tempo na chuva, né? Alguns chamam isso de fritura, né? Eu estou dizendo que ela ficou tomando chuva há muito tempo, muito exposta, é isso que eu estou querendo dizer. Agora, claro que a mídia também alimentando muito essa exposição, muito alimentada também por aqueles que têm interesse em tomar conta do Ministério da Saúde. Isso eu estou falando em geral, não estou falando só do Centrão, que, claro, sempre teve o olho gordo voltado para o Ministério da Saúde, mas mesmo dentro do próprio governo, né, tem setores que querem ver ali um ministro mais político do que técnico, que é o perfil da Anísia Trindade. No frigir dos ovos, Gabi, para não me estender mais, eu acho que na saída dela poderia ter tido um agradecimento público mais explícito, né? ter ficado claro, ter ficado clara a contribuição que ela deu sim para o governo, né? E que o governo é grato a isso. Agora, ela mesma também, como você destacou, ela saiu com muita altivez, com muita elegância. Ela foi questionada por jornalistas na porta do Ministério o que ela achava dessa fritura, e ela disse que a fritura quem fez foi a mídia, não foi o governo. Portanto, ela pareceu muito tranquila, muito segura, né, do que ela fez, né, do histórico dela e do que certamente ela vai fazer daqui para frente, né? Depois que você passa por um ministério como o Ministério da Saúde no Brasil, você vai galgar, né, outros degraus, né, porque sim um posto muito importante. Ninguém fica ali e sai dali e não vai continuar, digamos assim, essa sua contribuição. Ela ficou 2 anos. Agora, muito rapidamente, Gabi, para encerrar, que eu estou aqui me estendendo muito, mas tem um aspecto também que aí eu gostaria de colocar em perspectiva. É normal, a gente tem visto isso ao longo de todos os governos, né? Sobretudo vou falar daqueles que eu acompanhei mais, do Fernando Henrique Cardoso para cá, ter uma arrumação em qualquer governo. Claro que em momentos de crise a arrumação é mais profunda, digamos assim, mas é normal, assim, na metade do governo, você fazer um rearranjo, né?
porque nós vivemos nesse sistema que a gente conhece como presidencialismo de coalizão. Você precisa do apoio de partidos no Congresso, então você precisa acomodar esses partidos no desenho que você tem na esplanada dos ministérios. Portanto, eu vejo com uma certa até naturalidade essa saída da Anísia e a substituição dela pelo Alexandre Padilha, que é um ministro do ramo, médico, já foi ministro da Saúde e é também político, eminentemente político, né, no sentido mais amplo da palavra. Então, é um rearranjo natural. Não vejo como, o governo está em crise, precisa mudar para atender aqui e ali. Sim, ele precisa fazer acomodações difíceis, né? Mas eu vejo até o momento como um movimento mais ou menos natural que a gente já viu em outros momentos e outros governos. Tem uma palavra que você usa que eu acho que é chave, que é uma mudança de perfil, né, do Ministério da Saúde. A ministra, quando ela foi chamada para assumir esse posto, todo mundo sabia, é uma ministra essencialmente técnica, né? Foi até o final. O último dia dela, inclusive, foi marcado pelo lançamento das vacinas da dengue, que, enfim, do anúncio, na verdade, né? Porque as vacinas elas vão chegar em 2026, mas foi muito importante. Agora, quando a gente fala dessa reforma ministerial, tem outros nomes surgindo, além do Alexandre Padilha, que foi o ministro da Saúde durante o governo Dilma. Teve já, antes disso, a troca da comunicação para o Sidônio Palmeira, que é um publicitário. Tem nomes fortes como o da Gleisi Hoffmann, presidente do PT, que já está praticamente certo que vem ou para a Secretaria-Geral da Presidência, enfim, ainda não está batido o martelo, acho que só o Lula sabe o que está se passando na cabeça dele, mas que ela vai para o governo, ela vai, né? O nome do Rodrigo Pacheco também já surgiu, enfim. E parece que tem uma mudança no perfil dos ministros de maneira geral. Eu ouvi a Flávia Oliveira, jornalista, fazendo essa análise, me chamou a atenção que no governo, uma parte ali do perfil dos ministros, né, que estão sendo cotados, parece que agora eles têm um perfil assim que tem mais destaque nesse palco ali junto com o presidente Lula. No início parecia que eles tinham um perfil um pouco mais de coadjuvante, claro, todos fazendo parte do governo federal, mas me parece que existe essa mudança de fato no perfil dos ministros. Não sei se tem a ver com a queda de popularidade que está se mostrando nos últimos tempos ou não. Eu queria ouvir sua avaliação sobre isso. Gabi, de fato, mudança ministerial no governo, nos governos do presidente Lula, a gente só sabe, de fato, quando ele bate o martelo. O Lula costuma manter um certo suspense até o final. Eu já vi muito nome dado como certo, que na hora não se confirmou, né? Então, a gente precisa realmente aguardar. Porém, eu não tenho dúvidas. Pode ser que um nome ou outro seja diferente, embora esses dois que você citou sejam, de fato, fortes, a Gleisi Hoffmann e o Rodrigo Pacheco. Agora, o que eu não tenho dúvida é que, sim, ele está muito preocupado em dar espaço ou até mesmo ampliar o espaço para o PSD, que é o partido do Rodrigo Pacheco, do Gilberto Kassab, que, como a gente sabe, consegue ocupar essa posição híbrida em que ele está com um pé em cada canoa, né? Ele é secretário lá em São Paulo, aí em São Paulo, onde você está, ele é secretário do governo Tarcísio e, ao mesmo tempo, mantém ministros no governo Lula. Lula e Tarcísio são, neste momento, digamos assim, os potenciais adversários em 2026, né? Mas são aquelas coisas da política no Brasil, né, e coisas do PSD, que, como o próprio Kassab já disse, não é de esquerda nem de direita, enfim, não é nada. Ele é um partido que se adapta às circunstâncias, né? E trouxe o Alckmin, além de vice dele, também já foi candidato, inclusive oponente do próprio Lula. Então, assim, o primeiro ministério que o Lula anunciou tem figuras de muito destaque, né? Claro que agora ele, numa situação de queda de popularidade, que é fato, é real, ele precisa de nomes, né, que tenham visibilidade,
que estejam dispostos, digamos assim, a vender essa imagem do governo, vender as realizações do governo, e, sobretudo, ele precisa de apoio político no Congresso. Ele ainda tem 2 anos, um pouquinho menos, mas, enfim, quase 2 anos de governo pela frente. Ele ainda precisa aprovar algumas coisas. Não só precisa aprovar, como ele precisa impedir que outras pautas, que não são as pautas do governo dele, sejam aprovadas nesse Congresso, Câmara e Senado, de forte predominância da direita e da extrema-direita. Tem muito chão pela frente, o Lula ainda tem muito o que fazer. Claro, já pensando também no xadrez de 2026, é óbvio. Então, eu acho que esses são os critérios que ele vai levar em conta, está levando em conta nesse novo desenho da esplanada dos ministérios, né? O xadrez para 2026, essa necessidade de apoio político maior no Congresso, né? E personagens que estejam dispostos a jogar com o governo, porque a gente tem ali também no governo Lula muitos personagens, ministros, enfim, muito preocupados com os seus projetos específicos de poder, com os seus projetos político-eleitorais, né? E, às vezes, isso destoa um pouco do todo do governo, sabe? Essa impressão, às vezes, que me dá, é uma mera percepção que eu estou falando, que, às vezes, assim, de quem acompanha, né, os movimentos do governo e dos ministros, parece que é isso. Cada um preocupado ali com a sua situação regional, muitas vezes, né? Esquecendo que o governo como um todo precisa ter sucesso até para o seu projeto político individual, às vezes, ter sucesso também. Tem também uma outra crítica que foi feita, principalmente, né, uma carta que foi divulgada pelo Cacai, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, próximo ao presidente Lula, falando sobre um isolamento, sobre não ouvir antigos companheiros do PT, enfim. Eu queria te ouvir sobre isso porque, obviamente, a gente não pode descartar em tudo isso o interesse político que há por trás de todos os envolvidos, não dizendo aqui, né, que o Cacai tem um interesse político, enfim. É um amigo de longa data do Lula, veio, conversou até com a gente aqui no Série Notícias, falou sobre o interesse que ele tem de que em 2026 a gente não volte à extrema-direita. Mas falando do entorno ali do presidente Lula, que pode conversar tanto com o Cacai quanto com outras pessoas nos bastidores, dizendo, o Lula não ouve mais, quem ele ouvir, enfim. Então a gente não pode destacar todos esses componentes, né? Obviamente. Mas eu queria te ouvir sobre isso, sobre essas características, sobre essa discussão que veio à tona nas últimas semanas também. Eu acho que essa é uma crítica, se a pessoa se coloca como amigo, eu acho que é uma crítica para ser feita ali no tete-a-tete, digamos assim. Agora, fato é, e não é só ele que faz essa crítica, e muita gente comenta, né, que, de fato, o Lula não é o Lula de antigamente, que recebia muitos políticos, recebia, né, depois do expediente no Palácio do Planalto, recebia no Palácio da Alvorada, recebia na Granja do Torto, tinha churrasco, tinha isso, tinha festa, tinha aquilo, né? Ele fazia mais essa política do varejo, digamos assim, né, lá de Brasília, que os parlamentares adoram ser recebidos pelo presidente, tira uma foto, posta na rede social. O Lula mudou. O Lula teve vários problemas ultimamente de saúde, né? Teve a queda. Ele, de fato, ele não exerce mais esse poder que é essa coisa da corte de Brasília, sabe? Brasília é uma corte, de fato, né? Com muita gente gravitando em torno da figura central do presidente da República, todo mundo quer estar perto, todo mundo quer ter acesso, né? Porque isso traz benefícios, etc, etc. E parece que o Lula hoje tem enfim, eu não sei se a palavra certa é isolamento, talvez uma seletividade, né, em quem o cerca, né? Talvez seja um grupo menor, enfim. Fato é um Lula diferente, é um governo diferente, o Brasil é diferente, a circunstância é diferente, e as pessoas que estavam com ele nos governos anteriores, né, figuras de destaque do partido, não estão mais no governo, por uma série de circunstâncias, né? Quem eram os conselheiros mais próximos ali no primeiro governo Lula?
José Dirceu, Antônio Palocci, por N razões, né, circunstâncias, foram pessoas que saíram do governo, saíram da política por um bom tempo, né? Então não é o mesmo círculo mais, não é, né? E isso, de fato, traz diferenças na maneira como Lula exerce o poder dessa vez e cria essas dissensões, sabe? Às vezes, assim, eu fico pensando, será mesmo que o Lula está isolado ou algumas pessoas que tinham mais acesso agora não têm, né? Pois Como é. pode ser do Cacai? Pode ser. Tem um outro ponto que acho importante a gente trazer, que é essa pesquisa mais recente, que acaba sendo da Quest, né? Apontando a percepção dos brasileiros sobre a economia no governo Lula, que piorou em todos os estados. E a inflação dos alimentos, que é o ponto principal aqui, ela foi percebida por mais de 90% da população em 8 estados. E aí, esse aspecto que eu trago aqui é importante porque ele não tem a ver com a comunicação. É a percepção das pessoas, né? Aqueles que estão indo ao supermercado, estão encontrando os alimentos caros. Então, né, a economia cresceu e o dinheiro das pessoas encolheu quando elas vão fazer a compra nos supermercados. Então, é disso que se trata. Aí, eu queria trazer esse aspecto ligado também a uma tensão da popularidade aqui dos governadores dos estados, para você poder comentar tudo de uma vez. Porque a gente está falando dos governadores, 61% aprovam o Tarcísio, de São Paulo. O Jerônimo, da Bahia, 61% também de aprovação. Ronaldo Caiado, em Goiás, tem 86%. O Romeu Zema e o Eduardo Leite estão cada um com 62%. Até o Cláudio Castro, que tem um pouco menos, né, uma aprovação um pouco menor, ainda é de 42%. Então, quando a gente volta para a pesquisa de aprovação do governo federal, a gente percebe que há diversos problemas ali que são apontados pelas pessoas, né? Segurança e violência são um grande destaque, mas também aparecem ali enchentes, por exemplo. E aí eu fiquei aqui, queria trazer para você, assim, raciocinar junto. Se o governo federal também não acaba também sendo alvo, e aqui não estou isentando porque tem muitos problemas a serem resolvidos, né, diversos gargalos, mas sendo o principal alvo do desgaste quando existe uma desconexão entre as atribuições, né? Porque, por exemplo, enchente é questão do município, estado, enfim, violência principalmente é uma questão do estado, né? A Bahia, por exemplo, o Jerônimo está lá com uma aprovação muito boa, de 61. Então, enfim, eu queria que você trouxesse esses dois aspectos, que acho que a inflação de alimentos, que é super importante, com essa percepção também em comparação com os estados e as suas atribuições. É de fato um enigma, né? Isso aí para destrinchar, porque são índices de aprovação excelentes, excelentes. Do Caiado, então, nossa. Exato, o governador da Bahia, o Tarcísio em São Paulo, qualquer índice de aprovação com 2 anos de governo acima de 50%, são índices excelentes, né? E no governo federal a gente vê o contrário. Eu concordo com você, eu acho que a inflação dos alimentos é um fator preponderante. É uma coisa assim, é aquilo que você falou. Você vai no mercado, num supermercado, fazer uma compra grande, ou você vai no mercadinho comprar ali um hortifruti, uma coisa básica, né? Na padaria compra um queijinho, você percebe, né? A conta não é a mesma. Opa, peraí, eu estou gastando mais. E acho também, Gabi, que ainda as pesquisas refletem a crise, eu chamo crise, enfim, a crise do Pix, né? Foi uma coisa muito bem feita, né? A onda que a extrema-direita causou em cima de uma mentira, né? Dizendo que o Pix seria taxado. Isso foi uma coisa muito sentida, muito palpável, muito concreta. Era o assunto, só se falava naquilo. Enquanto o governo não voltou atrás, não recuou, só se falava nisso. Eu acho que aquilo ainda tem o efeito no resultado dessas pesquisas. Soma com a inflação, dá esse resultado. Agora, curioso é isso, justamente como
enfim, o eleitor, a pessoa que é pesquisada, enfim, que respondeu à pesquisa, não faz essa distinção daquilo que é, de fato, responsabilidade do governo estadual do que é responsabilidade do governo federal, porque a segurança é, basicamente, principalmente, uma atribuição dos governos estaduais, e nós temos, sim, uma crise de segurança muito grande nesse país, não é de hoje, mas ela se agrava cada vez mais, né? Aqui no Rio de Janeiro, particularmente, a gente vive isso de uma forma muito dramática, né? Muito dramática, com casos de assassinatos, de erro policial, enfim, de operações que se tornam carnificinas. E, no entanto, isso não se reflete em queda de popularidade, ainda que, como você mencionou, o Cláudio Castro tem um índice menor de aprovação do que aqueles outros que a gente estava mencionando. Mas o fato é que essa pauta da segurança, ela tomou conta, até porque ela foi tema principal, inclusive nas campanhas municipais. Ela foi o tema principal da campanha para prefeito aqui no Rio de Janeiro, né? Porque aqui a coisa é bem candente, mas não só aqui, em outros lugares também, né? Então, a pauta da segurança, ela não tem mais como você dizer, ela não é um assunto do governo federal, ela é dos estados, não. Ela se disseminou de tal forma que ela cai no colo de quem está governando, né? Quando ela se mistura com outras questões. Então, por exemplo, governo federal, a gente está falando inflação, PIX, enfim, eu não duvido que essa questão da segurança também esteja nesse pacote, né, de críticas, de insatisfações com o governo federal. Porque, de fato, embora não seja constitucionalmente uma atribuição do governo federal, patrulhamento das ruas, enfim, aquele policiamento ostensivo, né, mas fato é que o governo federal tem instrumentos também que podem ajudar a resolver essa crise, né? Tanto é que tem um plano sendo discutido aí com governadores, os governadores se opõem, enfim. Mas é uma pauta que está andando no âmbito do Ministério da Justiça, com o Ricardo Lewandowski, né? Não tem como o governo federal se omitir, o fato é esse, né? Então, sim, essa questão da segurança também vai cair no colo dele em algum momento, na verdade, se é que já não caiu. E aí esse combo reflete aí nesses índices de popularidade que, de fato, são muito ruins e que leva a essa preocupação que a gente está vendo dentro do governo. Isso é óbvio, e os movimentos que o governo está fazendo são justamente para tentar, né, conter, digamos assim, né, fazer uma contenção de danos, né? Isso que eu quero dizer. Com certeza, Cris, não tem receita de bolo, né? Quero muito agradecer sua presença aqui, é sempre um prazer te ouvir. E tô muito feliz que você tá voltando pro ICL Notícias segunda edição também. Pro primeiro também, não vou dar spoilers, mas você tá voltando com a gente. Tô muito feliz. Eu ia dar. Então a gente não dá. Vamos segurar um pouquinho, mas também tô muito feliz, Gabi. Vou voltar aí com vocês. Já estava na hora. Tava na hora. É um prazer ter você junto com a gente, com a nossa equipe, Cris. Então seja bem-vinda de volta e muito abraçada. A gente tá comemorando muito a sua volta. Obrigada, Gabi. Um beijão, minha querida. Até mais. E obrigada a você também que me acompanhou até aqui nesse Em Detalhes. Próximo episódio sempre vai ao ar às 10h30 da manhã, de segunda a sexta-feira. Já estou avisando a você que a gente vai fazer uma pausa durante o carnaval e vai voltar na quinta-feira, dia 6 de março, estaremos de volta com Em Detalhes. Então, não fica preocupado, porque você vai continuar muito bem informado. Enquanto isso, qualquer situação excepcional, a gente entra com uma live urgente no ICL Notícias também, nos nossos canais. Então, fica atento aí. E você pode ouvir o Em Detalhes nas plataformas de áudio em qualquer momento do seu dia. Obrigada e até semana que vem, quando a gente estiver de volta. E olha só o que chegou aqui, ó. Pois é, olha aí. Agora, a lojinha do ICL também tem livros, muitos livros. Um livro pode mudar uma cabeça, uma biblioteca inteira pode fazer uma revolução. Venha na lojinha do ICL, acesse souicl.com.br e veja os livros que a gente tem para você. Livros que nesse lançamento saem com desconto de 15%. Vale a pena dar uma passada por aqui. souicl.com.br